Eu não sei se escuta bem aí fora. Dá para escutar bem? Começar a falar aqui, muita luz, porque a gente está aqui entrando em transmissão. Primeiro, falar que é um prazer ter todos aqui, a gente voltando com eventos aí presenciais, né? Gostoso ter aí todo mundo presente, é um prazer ter todos aqui na Berhaus. A Berhaus é um espaço nosso que a gente volta um pouquinho a abrir para a gente falar um pouquinho da economia criativa, a gente falar um pouquinho aí do mundo, do nosso ecossistema como um todo. E a gente traz um pouquinho aí a Joana, o Felipe, e a Dea e o Ian para falar um pouquinho do que eles viram, né, no SX, aqui para todos e para todo mundo que não conseguiu estar aqui presente. Obrigado. A Dea vai falar aqui com vocês. Então, bom, bem-vindos novamente, um prazer tê-los aqui. Obrigada por estar aqui com a gente, muito bom ter essa conexão, esse contato, né, de novo. Como o Bazinho falou, a gente não via a hora de ver essa casa cheia. Queria chamar, então, de novo agradecer por estarem aqui conosco, a Joana. Joana é presidente do Clube de Criação, esteve com a gente lá no South by Southwest, vai dividir um pouco do que ela passou por lá, né, os principais insights. Joana, bem-vinda. Vou te dar um... Tá aqui, ó. Tá desligado? Tá, não, estão, né, não está desligado, estão me ouvindo assim, que nem o Tim Maia. Retorno? Antes da Joana começar, eu vou chamar para sentar aqui com a gente também o Felipe Novaes. Ele é CEO da The Bakery, que é uma especialista em inovação aberta, e também esteve com a gente lá no South by Southwest, vai compartilhar aqui os principais insights dele. Senta aqui com a gente. Obrigado, Dea. Vocês podem escolher os lugares onde vocês se sentirem melhor. Sim. E o Ian Black, CEO da New Vegas, que é uma das agências da Being Partners, também esteve lá com todo o seu olhar. Eu quero vai compartilhar a sua visão aqui. E como que a gente vai fazer? Então, na verdade, eu vou dar a voz uma por vez, né? Então, a Joana vai começar a contar um pouquinho da experiência dela, o Ian, o Felipe, depois da experiência dele, depois o Ian. Eu vou fechar. Então, vai ser rapidamente aqui, só para a gente compartilhar os principais insights, um pouco do que a gente viu lá. E depois a gente abre para perguntas e respostas. Eu sei que tem outros companheiros aqui que tiveram lá com a gente, então vocês sintam-se à vontade de compartilhar, de adicionar, de perguntar. Quem não esteve lá, então, vão anotando as dúvidas. A gente está, inclusive, ao vivo pelo Instagram também. Obrigada por quem está aqui assistindo a gente. Coloquem as suas perguntas, a gente vai fazer essa sessão de perguntas e respostas e vai colocar também as que forem feitas online aqui. Então, para começar, eu vou dar a voz para a Joana. Joana. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Difícil, né, ser a primeira a falar, assim. Mas, vamos lá, eu acho que é uma experiência e eu vou contar do meu ponto de vista o que eu vi lá, o que eu acho, o que eu achei. E acho que cada um aqui vai ter... Tá bom, obrigada. Cada um aqui vai ter, né, um pouco da sua perspectiva. Bom, sou Joana Mendes, sou presidente do Clube de Criação. Essa foi a primeira vez que eu fui no South by Southwest, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos também. Então, eu vou contar um pouco para vocês. Eu posso ficar de pé um pouco, assim? Tá. É que eu me mexo muito. O que eu aprendi no South by Southwest? Mas aí ninguém consegue ver. Espera aí, eu vou sentar. Não, tá suave. E o que eu gostaria de esquecer, assim, né? Então, tem coisas que realmente não foram tão boas, assim. O que eu entendi foi que a conexão humana ainda é a coisa mais importante que a gente tem. Eu acho que isso, muitas vezes, a gente acaba perdendo como... Bom, eu sou publicitária, né? Eu imagino que a maioria aqui seja. Eu acho que a gente perde muito isso como publicitário. A gente está sempre... o metaverso, o NFT, a Web3, mas a gente esquece de se conectar com as pessoas, verdadeiramente. Então, uma das coisas que eu descobri lá é que o metaverso é um futuro distante. Isso é um pouco de uma provocação também. Eu acho que a gente... né, um mercado extremamente embranquecido, de classe média alta, cisgênero, acaba criando muito para si mesmo. Né? A gente não vê que a população brasileira, em sua grande parte, não está no metaverso. Não está interessada em ter essa conversa sobre o metaverso,
porque a gente está interessados em outras coisas, né? Então, eu acho que a gente descobriu que o metaverso, como é vendido, vai acontecer daqui a 10 anos. Claro que a gente tem outros recursos, né? A gente já teve shows no metaverso, a gente já teve, né, a gente tem pessoas que estão jogando, a gente tem um monte de coisa, mas o metaverso, como está sendo vendido para a gente, só daqui a 10 anos. A bolha do NFT aparentemente estourou, então só consegue vender no NFT aquelas pessoas que realmente são grandes pessoas da arte, pessoas que têm uma procura muito grande. Então, assim, eu e vocês, imaginando que ninguém aqui é um grande artista, bom, eu não sou, a gente não vai conseguir colocar aí o nosso, né, non-fungible token e vender, assim, não vai rolar. E a Web3 também é uma grande incógnita ainda. A gente está um pouco ali, um pouco não está. Então, no final das contas, o que importa é a gente. A gente junto e a gente começar a fomentar conversas sobre pessoas. Por quê? Porque a tecnologia do futuro ainda está nas mesmas mãos das pessoas do passado, as mesmas mãos de sempre. Então, quem é que está falando de metaverso? Quem é que está falando de NFT? Quem é que está falando... São as mesmas pessoas de sempre, né? São pessoas que têm muito dinheiro, são donos de grandes empresas, empresas bilionárias, e acaba que a gente, muitas vezes, compra essas narrativas como se elas fossem a narrativa que vai salvar o planeta, quando, na verdade, vai fazer com que bilionários sejam ainda mais bilionários. Assim. Então, é isso. A comunidade, ser humano é o que mais importa, e as mulheres negras também, porque isso é uma das tendências que a gente viu lá no South by. E aí eu trouxe para vocês umas tendências, também numeradinhas, assim, porque foi um cara que levou para a gente, que eu... Obviamente, esqueci o nome do cara. Deveria ter feito essa cola. Mas depois eu posto em algum lugar, enfim. Eu grito aqui de algum lugar. A gente vai fazer um corte. A gente faz. Então, ótimo. E aí eu mando o nome, vai ficar tudo bem. Mas ele falou de 10 tendências e eu vou tentar ser muito rapidinha, assim. Ele fala dos streamings, além dos lançamentos. Então, aquilo que a gente estava escutando em 2018, de música de 2019, é a música ainda que a gente está escutando hoje em dia. Então, ele fala disso, desse movimento da música em que a gente está ouvindo coisas que a gente já estava ouvindo. Os vídeos curtos ainda estão com tudo, então, né, TikTok, esses pequenos formatos, ainda são extremamente relevantes para a comunicação e ainda são uma tendência. Para ele... A bolha do podcast está estourando. Isso quer dizer que talvez não seja uma boa ideia você fazer um podcast agora. Não sei, é o que ele acha. Mas que os podcasts, a gente já tem tanto podcast, e é claro que ele fala num recorte americano, e então, né, claro que tem muito mais do que aqui. Então, a bolha do podcast talvez esteja estourando. Ele fala desse número de cord cutters e cord nevers, quer dizer que são pessoas que não assistem TV, e não assistirão TV. Então, isso nunca vai acontecer. Ele fez uma pergunta, e eu vou, né, tentar ser essa pessoa. Quem de vocês tem mais de uma assinatura de streaming? Quem assina mais de um... Quem assina 2? 3? 5? Tá bom. Essa é uma tendência. Eu sou essa pessoa também. Minha namorada fala que a gente deveria cancelar algumas. Eu fico, não, vai sair o lançamento. Mas é super comum você ter várias assinaturas de streaming, e essa é uma tendência. Ele fala isso também no mercado americano, mas a gente pode perceber que no Brasil está aumentando muito, né? A gente está tendo cada vez mais ofertas de serviços de streaming, então é uma tendência. O vinil está crescendo absurdamente. Acho que devem ter alguns amantes do vinil aqui também. Então, estão voltando a produzir vinis em quantidades absurdas, então o vinil está sendo uma tendência. A guerra de telas, o hype e a realidade. Então, o que a gente está vendo aqui e o que a gente está vendo na nossa tela, e além disso, ir para o cinema. Então, assim, ir para o cinema passou a ser uma situação em que a gente chama a galera para ir para o cinema, passou a ser um evento. Então, ele também fala que muitos filmes nos Estados Unidos estão sendo lançados no cinema e estão tendo um boom absurdo. Os games como palco, né? Então, a gente já teve o show do A$AP Rock, já teve a Ariana Grande, e os gamers também sendo grandes creators. Então, acho que é também uma coisa que a gente poderia aproveitar mais como publicitários. E o aumento das mulheres negras nas produções.
Então, é por isso também que ali no começo eu falei, as mulheres negras estão sendo mais mostradas do que elas eram mostradas antes da pandemia. Se vê mais mulheres negras protagonizando filmes. E essa é uma tendência que eu acredito que a gente não está olhando no Brasil, né? E isso também é porque a gente é extremamente branco, né? Vocês, né? Eu não. Mas a publicidade é extremamente branca. Então, a gente acaba não vendo além disso. Mas, né, dá para pedir ali, né, falar ali para o chefe assim, mulheres negras estão tendo um aumento aí, né, nas produções. Vamos colocar mais mulheres negras. E aí, isso aqui eu vou passar muito rápido, porque eu tenho 10 minutos, e eu acho que eu já estou quase lá. Cannabis é um mercado que não para de crescer. Também é algo para a gente ficar de olho, que vai chegar, aí, eu acredito, nos próximos anos no Brasil, sobre cannabis. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, que a gente fala cannabis, a gente não fala maconha. E acho que isso tem uma série de vieses, né? Eu podia entrar no viés racial, de como a maconha é extremamente racializada e sofre racismo, e como também maconha é aquela coisa ruim, mas se você falar, eu uso cannabis, né? É muito mais cool do que você falar que você fuma maconha. Então, é um mercado que não para de crescer. Espera-se que o mercado chegue a 70,6 bilhões em 2028. Ainda lá nos Estados Unidos, que a maioria dos estados é legal você fumar maconha, tem alguns lugares que você pode comprar maconha, ainda é visto como ilegal, então tem uma ponte aí, tem um lugar meio obscuro entre a ilegalidade e a potência, as novas tecnologias. Então, se você vai num supermercado, tipo Whole Foods, que é um supermercado que tem um monte de coisa natural, você vê nas prateleiras maconha, como usar maconha para cólica, como usar maconha. Então, a maconha acaba sendo... Maconha não, né? Cannabis. Acaba sendo esse lugar muito interessante, assim. As bebidas que promovem outros tipos de benefícios também. Então, as bebidas não servem mais só para refrescar ou para deixar a gente bêbado ou qualquer coisa do gênero. As bebidas, elas têm fibras, elas têm probióticos, elas têm prebióticos, elas promovem benefícios à saúde. Isso, para mim, foi muito interessante, que eu estava falando isso com um amigo meu, e aí ele falou, nosso sistema de saúde dos Estados Unidos é bem ruim, né? Eu falei, puta, será que é por isso que as pessoas tomam tantas coisas que é benéfica para a saúde, porque elas não podem ficar doentes? Não sei. Mas é um fator muito interessante, assim. E os psicodélicos como ferramenta de saúde. Então, assim, você ouve muitas pessoas falando sobre microdosing, e lá a gente viu vários painéis sobre o uso de psicodélicos, sobre o uso de LSD, sobre o uso de psilocibina, que é uma substância do cogumelo. Então, sobre como as pessoas estão sendo curadas de transtornos pós-traumáticos e como as pessoas estão tendo mais foco, como elas conseguem trabalhar melhor, no final das contas, né? Numa sociedade capitalista, a gente sempre olha como as pessoas podem trabalhar melhor. Então, como é que as pessoas podem trabalhar melhor, como elas podem produzir mais. Então, está sendo uma ferramenta também a saúde, aliada à saúde. Então, se estima que ela vai rodar 7 bilhões em 2027. Então, também tem essa área cinza entre o que é recreativo, o que não é. Ainda lá nos Estados Unidos está tendo algumas mudanças na legislação. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, não sei se deveria falar isso, mas agora vocês vão saber. Se vocês quiserem usar cogumelo, é totalmente legalizado. Então, se vocês quiserem usar cogumelo no Brasil, você pode. Então, você pode fazer isso. A dificuldade é, tipo, microdosar, né? Como é que você vai saber quanto de cogumelo é uma microdose ou quando você vai ficar completamente louca? E é isso. Obrigada. Obrigada, Joana. Muito obrigada por compartilhar aqui a sua visão. Eu acho que, para quem não sabe, a gente tem uma experiência lá de muitas opções, então são muitas palestras que acontecem ao mesmo tempo, muitas experiências promovidas por marcas, por empresas, que acontecem paralelamente. E então a gente tem que... É um trabalho difícil até escolher aonde que a gente vai participar, onde que a gente vai ficar naquele momento, né? Dizem que aquele termo FOMO, Fear of Missing Out, nasceu lá, porque a gente quer estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, assim... São 140 palestras por dia. Então, óbvio, você saber onde é que você vai é extremamente difícil, assim, né? Eu selecionei o que eu achava que vocês iam achar mais interessantes, como
Olha, gostei, hein? Dessa pessoa que fez. Mas eu selecionei o que eu achei mais interessante para o mercado de vocês, assim, né? Então, mas tem muita coisa, muita coisa. É difícil, né? A gente vai lá, favorita todas. Quando a gente vê nosso schedule, tem 6 palestras, 2h30. Uau, qual que eu vou? Né? Então, obrigada, Joana, mais uma vez. Depois vocês vão poder fazer as suas perguntas para a Joana. E agora a gente vai ouvir a experiência do Felipe. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui foi no SX? Não, vocês não contam, obviamente. Tá. Como a Dea comentou, de fato eu brinco que é um tsunami de informação, né? Tem, de fato, 140 palestras por dia, eu nem sabia desse número. Mas você vai vendo os horários no calendário e é muito difícil escolher o que ir. Temos muitas pessoas interessantes, palestras mais ou menos interessantes, dependendo da sua área. Né? Eu trabalho com inovação, então é difícil, porque meio que tudo é interessante. Né? A gente trabalha com mineradora, com gerenciamento de fluido menstrual ao mesmo tempo, e depois com farmacêutica, e, enfim. Todos os assuntos acabam interessando a gente de alguma maneira, então é muito difícil escolher. Depois você não falou o que você queria esquecer do SX, a gente vai voltar para essa pergunta para você. Mas o SX, para mim, eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu vou no SX. Ela é quase uma experiência antropológica. Assim. Eu acho que é sobre pessoas, no final do dia, e informação, conteúdo, conhecimento. Mas, para mim, como enfim, fundador de uma empresa de inovação, ali é sobre me conectar com as pessoas que vão ao evento. Então, a conexão que a gente fez, né, a gente acabou formando viraram muito amigos, né, clientes que consolidaram um relacionamento, prospect clients que estavam lá, que têm interesses em comum, que a gente acaba criando esse relacionamento. Então, no fim do dia, para mim, o SX é um viabilizador, né, dessas construções relacionais, interpessoais. E isso, no final do dia, como, enfim, sócio de uma empresa, a gente tem que pensar no longo prazo, isso é o que importa, né? Mais até do que o próprio conteúdo. E dentro da nossa área, a gente vê muita tecnologia, a gente vê muitos problemas, muitos desafios que nossos clientes querem resolver no final do dia para ou ser mais lucrativos, ou reduzir custo, novas receitas, melhorar um processo, lançar um produto novo e assim por diante. Mas a gente percebe cada vez mais, né, que a tecnologia é só um meio. Né, ela não é o fim. Né? O fim, no final das contas, a tecnologia ela serve para viabilizar relações humanas, né? Resolver problemas humanos. E é muito disso do que eu vi lá, né? Do que eu continuo vendo. Beleza, a gente vai ter metaverso? Pode ser que sim, pode ser que não, Web3, enfim, blockchain, Bitcoin, Ethereum, milhares de criptomoedas diferentes que a gente nem sabe digerir tudo isso. Mas, no final do dia, todas essas tecnologias elas servem para viabilizar relações entre pessoas. Então, é muito interessante esse ponto de vista, porque a gente vê muito isso nos nossos clientes, que são grandes marcas, né? Natura, Vale, Sanofi, enfim, Fleury, Itaú, né? A gente vê um pouco de tudo. O ser humano, como resolvedor de problema, no milésimo de segundo depois que ele pensa num problema, ele pensa em 3 soluções diferentes possíveis que ele conhece, dado a história dele, seja ela qual seja a história dele. E aí, depois, quando a gente pergunta, né, para essa pessoa, qual o problema que você tem ali, a descrição desse problema é a descrição da solução que faz mais sentido para ela, no ponto de vista dela. E o nosso trabalho muito ali é justamente voltar para trás. Falar assim, cara, não é a tecnologia que você está atrás. Você está atrás de resolver um problema. Qual é ele? Qual é esse problema humano? Seja da sociedade, seja do seu cliente. Não importa. Estou com uns slides bonitos, né, Déia? Obrigado. E aí, no fim do dia, é isso. A gente fala muito sobre o design centrado nas pessoas ou no consumidor, né, seja lá o que for a pessoa por trás, né, seja qual persona que ela esteja encarando ali. E várias empresas, ou todas as empresas, estão tentando
desenhar produtos ou transformar seus produtos em mais humano. E aí muito se fala também de customer experience, né? Eu vi um amigo esses dias, recentemente, faz 2 semanas, falando: se seu produto fosse bom, você não precisaria pensar em customer experience, porque você pensaria na concepção dele. Se você está pensando se você tem uma área de customer experience, provavelmente todos os produtos que você está tentando vender ali são ruins, porque eles não foram desenhados na sua concepção. E é muito disso que a gente vê ali, né? É como que a gente consegue, de fato, pensar genuinamente qual que é o interlocutor, quem que é que está consumindo aquilo na concepção do produto. E é independente de religião, raça, né? Enfim, país, cultura, não importa. A gente tem que, de fato, desenhar aquele produto, aquele serviço, já com a sua experiência do consumidor ali pré-desenhada. Então, é um pouco isso. Assim, acho que tem muitas coisas do vinil, eu adoro vinil, acho vinil espetacular. O Scott Galloway falou muito do metaverso, né, que ele acha que é uma bobagem o metaverso. Acho que tem muita hype em cima. Eu acho que é meio incerto, né? Não dá para afirmar vai dar certo ou não vai dar certo, o que é o metaverso, o que não é no futuro, né? Porque acho que a tecnologia ainda tem muito que se viabilizar, mas no final do dia as pessoas elas vão usar aquilo de novo para ter algum tipo de relação interpessoal ou comercial, seja o que for, né? Elas vão com certeza usar desde que a tecnologia esteja pronta. E para a tecnologia estar pronta, que não é o caso agora, né, tem um trabalho gigantesco, um trabalho hercúleo de infraestrutura para isso. Então, sempre tem 2 vias nessa linha, né? Você tem a infraestrutura que viabiliza a tecnologia, que viabiliza um novo serviço, mas você tem as pessoas, a sociedade, né, os seus clientes, imaginando novos produtos ou novas tecnologias que vão precisar de infraestrutura. Então, você tem essas 2 vias. E é muito interessante entender quando que você empurra uma tecnologia e quando essa tecnologia é puxada. Enfim, a própria Apple, né, ela fala que seus clientes não sabem o que eles querem, então eles vão prover isso, né? Então, a gente não sabia que a gente precisava de um iPhone. O celular era para ligar e jogar cobrinha, né? Enfim, então isso é muito interessante como que a gente consegue, de fato, pensar, né, que, no caso da Apple, o hardware não é diferente do software, ele tem que ser uma coisa única que se conversa para ter a melhor experiência para o usuário. Então, é isso. Com relação ao metaverso também, o que eu queria falar, que acho que você me fez lembrar aqui, já existem vários metaversos, né? A gente aprendeu isso lá com Scott Galloway, né? Não sei se já ouviram. Quem já ouviu falar de uma empresa chamada Peloton? Empresa de bicicleta ergométrica, que tem uma telinha na frente, e aí você entra na aula com uma pessoa real do outro lado, mas você está ali como se fosse uma chamada de Zoom. Hoje todo mundo sabe o que é chamada, né, de Zoom. Você está ali com outras pessoas participando daquela mesma aula, só que você está na sua casa. Você aluga aquela bicicleta ergométrica, não é nenhuma coisa nova, uma bicicleta ergométrica com uma TVzinha na frente. Mas, no final do dia, ele conseguiu pensar naquela experiência, na concepção daquele produto, qual que seria a melhor experiência para o cliente. E o Scott fala que isso querendo ou não, é um metaverso. Quando você vai fazer a sua aula de spinning na sua própria casa, você está entrando no metaverso. Ou um podcast também pode ser um metaverso. Você entrou ali com o fone de ouvido, seja o AirPods da Apple ou não, você entrou ali naquele universo de conhecimento e você está focado naquilo. E o que eu acho mais interessante, aí voltando para o vinil, né, os nossos vários sentidos, aí é a minha opinião, né, é que, de fato, a audição é o que traz mais sentimento à flor da pele. Eu não sei se vocês já arrepiaram vendo alguma coisa acontecer, sem escutar, só ver. Mas, com certeza, vocês, se um dia foram em alguma orquestra ou ouviram uma música que conseguiram arrepiar, né, e te trazer sentimentos, trazer lembranças, e, querendo ou não, isso pode ser, ele chama isso, né, de um
melhor metaverso, né? Um metaverso que, de fato, encanta por dentro, né? Então, você consegue, mais do que com a visão, né, com a audição, entrar no seu próprio mundo, né? O mundo que você quiser, o mundo que você imaginar, né, dados os estímulos que você tem. Então, acho muito interessante essa outra visão, porque hoje a gente imagina o metaverso, né? Antigamente tinha aquele Second Life. Alguém já ouviu falar de Second Life? Era tipo um metaverso. Era você entrava lá num joguinho, você tinha a cidade, tinha as pessoas, e se relacionava dentro ali daquele jogo, né? Ele é menos apelativo, né? E você tem que usar necessariamente um óculos grande, desconfortável. E você imagina ficar 8 horas com aquele negócio pesado na tua cara, assim, quase andar de moto por 13 horas seguidas com aquele capacete de 2 quilos, você fica assim, é meio complicado. E com AirPods, com iPhone, com fone de ouvido qualquer, você pode ficar 8 horas seguidas, você voando daqui para os Estados Unidos, escutando uma música ou vendo um filme. Então, é muito isso, assim, que pelo menos que o pessoal comentou lá e um pouco das minhas percepções. Valeu. Obrigada, Felipe. Como vocês podem ver, experiências distintas, né? Visões diferentes sobre o mesmo tema. Obrigada. E a gente precisa de um iPhone? Essa é a minha pergunta. Tô brincando, tô tudo bem. Guardem as perguntas, hein, gente? Quero ver o debate aqui depois. Quero ver o debate. Ian, agora a gente vai dar a voz para o Ian. Cadê o controle para ele? Ótimo. Aqui para ele compartilhar, então, a sua experiência. Será que eu... que legal. Ótimo. Primeiro, boa noite. Tudo bem com vocês? Quero agradecer todo mundo que está aqui hoje. Quero agradecer primeiro meu sócio Bazinho por proporcionar esse espaço, né, e todo esse ecossistema. Agradecer aos meus colegas de New Vegas que estão aqui hoje, ao time da DEA, da Bia por esse trabalho muito legal, aos jornalistas que estão aqui hoje, e aos publicitários negros que estão aqui hoje também. Estou realmente muito feliz de estar aqui. Quando a gente fala de South by Southwest, né, sempre tem essas coisas, tipo, meu Deus, South by Southwest, meu Deus, FOMO, eu quero ver todas as palestras, quero ver tudo. E eu acho que tem uma série de mitos sobre o South by Southwest que são importantes da gente falar, né? Ao mesmo tempo que você tem muitas palestras ao mesmo tempo, eu arrisco dizer que a maior parte delas é muito desinteressante, né? O tema é muito legal, a dinâmica é uma porcaria. Acho que o Marcelo Tripoli falou uma coisa para mim há 10 anos, que era, não evitem painéis, que são 4 pessoas conversando, porque vai ser muito chato. Porque é muito chato. Tipo, aqui é meio chato, né? A gente tem cerveja de graça, isso é a parte boa. É por causa do Ian que a gente fez PPT bonito para todo mundo, tá, gente? Que ele falou, não vamos ficar 4 pessoas falando lá, que vai então, ser chato. você vai no South by Southwest, e aqui está muito melhor do que está lá. Então, esse é um ponto. Mesmo as palestras, quando tem palestras que é uma pessoa só, às vezes pode ser incrível, pode ser coisa de explodir a cabeça, e às vezes não. Às vezes é um assunto que você fala assim, eu já vi isso no Brasil há 10 anos. Né? E eu acho que isso diz outra coisa nossa. Né? Que eu acho que a gente, publicitário, a gente criou um hábito tão horrível, que eu chamo isso de papagaiar. Né? A gente perdeu o senso crítico de ler as coisas e ter um pensamento original sobre isso. Né? O que eu acho sobre isso? Ou o que eu penso sobre isso? Né? O que eu vejo, na maior parte das vezes, é a gente ficar compartilhando links. Olha o que o Scott Galloway falou. Olha o que outra pessoa falou. Olha esse report. Tá, mas o que a gente acha? O que a gente está pensando? Né? E daí esse hábito da gente sempre querer ser anteninha de referência fez com que a gente parasse de ter pensamento crítico, né? O que a gente acha, como as coisas nos atravessam, como a gente pega essas coisas que estão acontecendo e conecta com o que está acontecendo no Brasil. E isso é um problema também, porque quando a gente pega só essas coisas que estão rolando lá fora, então vou lá no South by Southwest para ver as grandes tendências, né? Que são tendências muitas vezes que vêm de outros países, principalmente Estados Unidos. E a gente acaba não conectando com as coisas que estão acontecendo de fato no Brasil. Né? Como eu pego essas coisas e como eu leio isso dentro da realidade brasileira. Mas quando a gente exerce sempre esse comportamento acrítico, o que a gente vê é, muitas vezes, um conteúdo que
muitas vezes já é desinteressante de lá, e aqui chega de uma forma muito pasteurizada e que não abre espaço para uma real pesquisa, uma real crítica, uma real transformação das coisas. Então, acho que colocando isso em perspectiva, primeiro que eu não trouxe tendências, né? Eu trouxe chutes, eu trouxe o que eu acho, né? Como depois que eu fui para o South by Southwest, o que eu fiquei pensando, né? E não necessariamente são coisas que eu vi lá. Por exemplo, vi que tem uma grande corrida de grandes empresas para comprar empresas que produzem conteúdo, né? Principalmente conteúdo audiovisual focado em streaming. É aquele negócio que a Joana falou ali atrás, que a gente tem cada vez mais uma geração que não vai assistir TV, né? A nossa cabeça já está conectada a gente mesmo já faz isso, né? A gente está conectado já de um outro jeito. Então, empresas que produzem isso têm grande chance de serem adquiridas. Uma outra coisa que eu falo bastante que eu não vi lá, mas para mim ficou muito claro, né? ONG-Techs. Né? A gente fala de MarTech, a gente fala de tudo Tech, EduTech, mas a gente não fala de ONG-Techs, né? Que é a questão de organizações não governamentais, mas focadas em legislação para a regulamentação de tecnologia. Né? Quando a gente pensa em tecnologia, de novo, a gente sempre está maravilhado, a gente sempre está falando, olha que massa o metaverso, olha que massa tal coisa, olha que massa o Facebook, olha que massa o Google. Mas a gente não para questionar qual é, de fato, a ética dessas empresas e o que elas fazem com os dados e como elas... o algoritmo faz com que, muitas vezes, a gente esteja num sistema polarizado, que a gente passe a odiar as outras pessoas e assim por diante, né? Que a gente tenha o nosso narcisismo exacerbado. Então, ter essas empresas que procuram regular isso para que a gente tenha uma estrutura mais saudável, principalmente para aqui quem tem filhos, é uma coisa muito importante. Aqui, para mim, é uma realidade que já está acontecendo. Empresas lideradas por mulheres e pessoas pretas e trans tomarem a frente de diversas frentes de inovação. E por que isso? Tá? Porque é uma coisa muito simples. Você vai para o South by Southwest e as pessoas só falam em tecnologia pela tecnologia. Só que tecnologia nunca é pela tecnologia. Né? Por mais que a gente fale assim, não, agora as pessoas estão focadas em tecnologia é sobre pessoas. Sempre foi sobre as pessoas. Nunca deixou de ser sobre as pessoas. Né? Só que quando a gente só dá o primeiro passo e só fala da tecnologia pela tecnologia, a gente não tem absolutamente nada. E o que a gente vê é que a maioria das empresas que são fundadas e administradas dentro de uma lógica masculina, elas são muito objetivas, elas enxergam muito mais tecnologia ou tecnologia sobre pessoas. E todas essas outros grupos aqui, eles vão para um outro lugar. Que eles vão pensar primeiro nas pessoas e depois nas pessoas usando a tecnologia. E isso é o que vai demandar, isso que faz com que a gente tenha um aprofundamento maior na cultura, um aprofundamento maior nas relações, que é o que de fato promove conexão, que promove conhecimento, que promove saber e, consequentemente, é o que drive as pessoas para comprar produtos e serviços. Metaverso vai acontecer como sempre aconteceu, nos games, tá? É isso, as pessoas falam metaverso, metaverso, metaverso. Tá, já tem o Second Life há muito tempo, né? Esse dia até a agência falou assim, não, a gente fez aqui um escritório no metaverso. Era um negócio tipo Second Life. Só que nos games é uma coisa que já está acontecendo há muito tempo. Né? Só pegar o Free Fire, Fortnite ou qualquer outra coisa de games que tenha comunidades, o metaverso acontece ali. Né? Então, é olhar para uma coisa que já está estruturada, que já está acontecendo e como é que a gente pode se aproveitar, ou pelo menos olhar aquela lógica. Né? E, de novo, tecnologia sem atravessamento cultural é só serviço. Né? Se eu quero trazer inteligência, eu sempre vou ter que fazer conexões com o contexto cultural. Vamos lá. Vai começar agora. Tá? E por que eu falo isso, né, dessa provocação? Porque esse o que eu vou falar aqui é um negócio de reflexão, mas também é uma dica. Né? A gente só percebe uma realidade aquilo que é representado para a gente. Ou seja, se eu me identificar, eu vou entender. Se eu não me identificar, eu vou ler de uma outra forma. Então, explica por que eu estou falando essas coisas, mas também para a gente sempre refletir sobre como a gente está vendo as coisas. A forma como a gente está vendo as coisas não é como elas são, mas sobre como a gente é e como a gente reflete aquilo. Né? E a gente fala sempre, né, virou também outra palavra, né, outra buzzword, complexidade. Tá, todo mundo fala de complexidade, ninguém sabe o que é complexidade. Né? E
E o que acontece, né, quando a vida é complexa, porque isso é uma inevitabilidade, mas quando a gente não pensa de forma complexa, né, o que acontece? Né? Nem vou passar por aqui, vou passar. E daí, quando eu falo complexidade, talvez para trazer dentro de algo aqui que está muito próximo de complexidade, eu peguei as minhas coisas de South by Southwest e estou baseando o que eu estou falando aqui hoje em essas 3 principais palestras. Né? Por quê? Porque foram as que mais me impactaram. Eu vi outras incríveis, mas essas são as que mais me impactaram. E aí uma coisa que é muito importante. South by Southwest, se você só ver a palestra pela palestra, você vai ter um amontoado de conhecimento, de pílulas de conhecimento que não vão fazer o menor sentido. Porém, se você for perceber o que existe entre, através e além de todas essas palestras, aí sim você começa a formar um pensamento e alguma coisa que faz com que você saia de lá revendo o mundo de forma diferente. E eu acho que essas três apresentações, elas ajudam a gente a formar um pouco esse pensamento. E é aí que a complexidade acontece. Né? Primeiro, eu assisti a palestra desse cara aqui, Dario Calmice. Dario Calmice é um fotógrafo que fundou uma empresa chamada, se eu não me engano, Instituto para Imaginação Preta. É um projeto muito legal, que teve participação de várias pessoas brasileiras. Eles construíram esse projeto através de uma mesa. E esse cara, ele traz uma seguinte provocação. E olha que interessante, que o mundo que a gente vive, ele foi projetado, ele é um design, né? Tudo que a gente existe aqui, a forma como tem o teto, como o piso está, as formas como a gente se comunica, ele é um design, né? Dos objetos nas nossas vidas cotidianas, às hierarquias, aos sistemas sociais, tudo é um design, tudo foi pensado, tudo partiu de uma ideia, né? E elas não apenas foram projetadas, mas elas também nos projetam, ou seja, a forma como o design existe hoje, ele também orienta a forma como a gente vive, as escolhas que a gente faz, as relações que a gente tem, a forma como a sociedade está organizada. Né? Então, o que provoca, quais são os nossos desejos? Então, ele parte dessa ideia, primeiro para dizer que o que está posto como design simplesmente não é uma coisa que é definitiva. Assim como o design foi criado, ele pode ser recriado, ele pode ser repensado. E daí ele faz uma grande provocação sobre o que é que a gente quer, qual que é a nova construção que a gente quer fazer. Né? E daí eu falo que é isso, né? A principal coisa para a gente fazer, e daí acho que, de novo, quando a gente pega ali o que eu entendo que seria o ideal, é sempre a gente promover uma articulação do ser e do saber. O que isso quer dizer? Né? Se eu pegar só o saber, né, se eu pegar o conhecimento por si só, ele, de novo, ele é só um pedaço de conhecimento, ele não serve para nada. Mas se eu articulo isso com o que é a vida, com o que são as pessoas, e como as pessoas se interagem com isso, aí a gente tem algo que realmente faz sentido, que realmente nos move. Né? Outra apresentação muito incrível foi do Tristan Harris. Para quem não conhece ou quem não lembra dele, ele é o cara que fez o Dilema das Redes. Né? Então, ele trouxe ali muito essa questão dos perigos das redes, e lá ele me pareceu muito mais maduro do que no documentário, e ele tem um projeto que, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome, mas é um site que tem vários cursos de como você forma um pensamento crítico e ético de como as tecnologias são construídas. E aqui, o que ele traz do lado esquerdo é como hoje a tecnologia é pensada pelas grandes empresas. Né? É sempre os discursos. Vamos dar para os usuários o que eles querem, toda tecnologia tem pró e contra, e está tudo certo, vamos maximizar a personalização, a tecnologia ela é neutra, quem mexe nela são as pessoas, quem somos nós para escolher o que as pessoas vão ver ou não vão ver, né? Crescem a todo custo, tem uma obsessão por métrica, mas um monte dessas coisas são uma falácia. Um monte dessas coisas, na verdade, são só argumentos para esconder por trás uma série de coisas que as redes sociais são construídas com o propósito de fazer com que as pessoas se viciem e usem cada vez mais. E a gente não tem um controle dos maus que isso causa na sociedade. E o que ele propõe ali do outro lado direito é a gente começar a ter uma nova postura diante disso. Né? Respeitando as vulnerabilidades humanas, minimizando os danos externos, criar compartilhamento e compreensão, apoiar a justiça, conscientemente apoiar-se em valores, ou seja, sempre
quais são os meus valores, daí eu ajo em cima disso. E sempre ajudar as pessoas a estarem bem e não colaborar para as pessoas estarem mal. O que mais? Ou seja, né, quando a gente isola o ser do saber, né, e a gente só fala de tecnologia, só fala das novas tendências, o que acontece? Esse conhecimento, ele perde a responsabilidade, ele fica solto, né? E esse conhecimento que não tem responsabilidade alguma, ele leva também a um poder sem responsabilidade, que daí fica um vazio ético, fica um vácuo que pode ser ocupado por qualquer pessoa com qualquer intenção. Né? E daí, isso é uma provocação que eu faço para todo mundo que trabalha com publicidade e marketing aqui. Né? A gente não tem que ficar se especializando em prever futuro, né? Mas entender e se apropriar dos fenômenos culturais do presente. Eu acho maravilhoso que as pessoas adoram que ele fala do metaverso, mas ninguém sabe explicar por que o Luva de Pedreiro faz sucesso. Né? Essa é a situação da publicidade e do marketing hoje em dia. Né? A gente fica olhando lá na frente e esquece qual que é o trabalho que a gente tem que fazer aqui no presente. Ou seja, a gente não tem que ficar explicando uma nova tecnologia, até porque isso não é o nosso trabalho, tem gente que é muito bem paga para isso. Né? Mas entender como essas tecnologias possibilitam que as pessoas possam se apropriar delas e contar as próprias histórias de maneira muito verdadeira. Ou seja, o nosso trabalho sempre acontece no presente. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Ian. Assim como a Joana falou que é difícil começar, eu acho que também é difícil fechar. A gente, quando se conversou aqui, paralelamente, eu falou assim, poxa, a dificuldade de falar, né, cada um falar antes da gente abrir para uma conversa é da gente ficar muito repetitivo, porque, no final das contas, a gente estava no mesmo lugar. Mas eu fico feliz assim porque eu acho que as nossas visões, as nossas experiências, né, elas realmente trazem o nosso repertório e o foco de cada um, e eu acho que foi bem complementar. Passa para mim, por favor, aqui, eu vou compartilhar um pouco da minha visão. Acho que, de fato, alguns assuntos permearam as diversas... Ops! Me ajuda. Alguns assuntos permearam as diversas... Começou de novo? Ixi. Bom, alguns assuntos permearam as diversas palestras e, obviamente, assim como o Ian falou, né, eu acho que a gente tentei aqui dar um pouco do meu take-out. Né? Eu acho que, quando a gente fala de metaverso, multiverso... O que está acontecendo? Eu estou apertando alguma coisa errada. Não, eu acho que os meus slides estavam duplicados. Estão muito complicados, será? Vai lá. Vamos lá. Aí foi. Bom, passaram aí por diversas palestras, né? Teve uma até que foi até assustadora da Amy Webb, que falava assim todas as possibilidades, né, que a tecnologia tem, e ela dava assim previsões otimistas e previsões catastróficas, né? E aí no final do dia tudo depende de como o ser humano vai manusear, usar essa tecnologia, né? Ela deu um exemplo até da inteligência artificial que escreveu um texto muito mais rápido do que um ser humano escreveria, mas, obviamente, com bases num input dado por um ser humano. Né? Então, assim, isso é realmente assustador. E eu acho que o meu principal... estou eu de novo apertando errado, gente. O meu principal take-out disso... Eu estou apertando, quando eu aperto um, ele vai o 2. Vamos lá. O meu principal take-out disso é que, assim, né, o futuro é muito incerto. Existem milhões de possibilidades. E eu acho que é muito importante as pessoas
se conectarem com o que realmente importa para elas, né? As suas origens, os seus valores, para lidar com tudo isso, né? Eu acho que aí a gente vê uma tendência de marcas trazendo imagens e mensagens retrô com base nisso, assim. E é muito... Quando, no final, é tudo sobre conexões, né, sobre seres humanos, né, o que a gente vai fazer com tudo isso? E aí, o meu principal, assim, acho que obviamente já é um tema que sempre me interessou, e eu acho que lá ficou muito evidente, de formas diferentes, em diversas palestras, que tudo começa por dentro, né? Que para você se conectar com qualquer um desses universos, seja tecnologia, seja do outro, seja no metaverso, seja com os seus diversos avatares. Essa imagem apareceu pelo menos umas 3 palestras. Como é que você vai se expressar em cada um desses ambientes e com seu avatar, se você não souber realmente o que você é, né? Eu acho que no mundo real, já é muito difícil você pensar, falar e agir com consistência, né? E você imagina lidando com tantas possibilidades, com tantas né, metaversos, com tantas redes, com tantos avatares, enfim, como é que a gente vai viver a nossa realidade, né? E ser a gente mesmo nesse contexto. E aí, uma das palestras que mais me chamou a atenção, e aí eu falei aí torto e à direita, que fez valer o meu badge Platinum, foi entrar na Brené Brown, que é uma mulher, né, eu ia falando ali de vulnerabilidade, ela é conhecida como a rainha da vulnerabilidade, ela ficou muito conhecida porque foi a primeira mulher que trouxe, né, a importância da gente mostrar que somos imperfeitos, que temos fraquezas e que a gente precisa respeitar a nossa própria fraqueza e para poder respeitar a fraqueza do outro. E aí ela trouxe alguns insights para mim que foram muito importantes, assim, acho que é quase que nossa, como é que eu não pensei nisso antes quando eu ouvi, sabe? E aí assim, ela começou falando que é muito importante você nomear os seus sentimentos. E isso é uma questão de vocabulário. Muitas vezes a gente não foi educada, a maioria das pessoas não foi educada para nomear os seus sentimentos. E com isso, você, né, assim, a importância de você se conectar com você mesmo, entender o que você sente, para poder se conectar com o outro e falar para o outro o que você sente, né? E ela fala assim que se você não fala para alguém o que você sente, se você sente aquilo, você não né, expressa aquilo em relação àquele outro, seja uma relação de trabalho, seja uma relação de amizade, de um relacionamento amoroso, enfim, se você não fala o que precisa ser dito, não é neutro. Acho que isso é muito importante. Isso vai ser expressado de alguma outra forma. Seja por um comportamento diferente que o outro vai perceber e vai gerar uma reação também inesperada no outro, porque a gente não sabe o que isso vai acontecer do outro lado. Então, assim, eu acho que isso, para mim, foi muito... Né, assim, foi um resumo de uma coisa muito importante quando a gente fala da importância das relações, né? A outra coisa que ela falou... que foi legal, assim, que a gente estava ali num auditório lotado, né? Tinha, assim, como eu te falei, valeu meu badge Platinum, porque ficou fila de gente para não entrar, sem entrar, inclusive com badge Platinum, mas assim, muita gente para fora. Então estava realmente muito lotado. E ela falou assim: quem aqui não sofre de ansiedade? Aconteceu isso aqui. Quem aqui não sofre de ansiedade? Tipo, não tem ninguém que não sofra de ansiedade, assim, assim, e é gerada por muitas coisas no nosso dia a dia, né? Pelo um trabalho, por um projeto, por uma relação, pela tecnologia, pela necessidade de alguma coisa que a gente às vezes nem sabe o que é, né? E aí ela falou que assim, ela não sabe o remédio para a ansiedade, né? Uma pessoa perguntou: olha, eu sofro de ansiedade, né? Foi assim que eu sofro de ansiedade. Qual que é o melhor remédio na sua visão, né? Você que entende tanto da mente humana, qual é o melhor remédio? Ela falou assim: olha, eu não sei o remédio, todo mundo sofre. Se existisse um, eu dava aqui para vocês, mas posso dizer que o melhor para a gente amenizar a ansiedade é a gente praticar gratidão todos os dias, é a gente realmente estar no presente, vivendo aquilo e falando assim: gente, que bom que eu estou aqui. Que bom que eu estou aqui tendo essa troca com tanta gente inteligente, com tanta gente, né, assim, que bom que eu acordo de manhã com saúde, enfim, e por aí vai. Então, acho que assim, é uma coisa que parece, de novo, às vezes, que, né, de novo, até
pareceu que gratidão virou uma palavra sem propósito ali no dia a dia, muitas vezes, mas, de fato, ainda é uma ferramenta para controlar essa ansiedade que todos nós experienciamos, né? E aí, duas últimas frasezinhas em relação à palestra dela que me chamaram a atenção, que ela falou: o capitalismo é construído de uma forma que nunca somos o suficiente. Não procure evidências que você não é bom o suficiente, porque você vai encontrá-las. Então, é, de novo, né, a gente se conhecer, se aceitar, se gostar, respeitar as nossas vulnerabilidades, para também se conectar com o outro e aceitar todas as fraquezas, as vulnerabilidades do outro. Então, assim, acho que para mim foi muito forte esses takeouts dessa palestra, né? E acho que é isso, assim, a gente precisa, então, se conectar com a gente mesmo, entender quem a gente é, a melhor forma da gente se expressar, que a gente vá se aceitar, para a gente se conectar com as pessoas, para a gente lidar com essa descentralização. A descentralização foi um assunto também que passou em várias, né? Como é que você vai ser autônomo e ter autonomia e responsabilidade por tudo que você, né, no seu trabalho, nas suas redes, na sua imagem, na sua voz, se você não se conhecer o suficiente, se você não se aceitar do jeito que você é, para lidar com a insegurança, a ansiedade sobre o futuro, para não ser refém da tecnologia, né, para lidar com o metaverso. E aí, uma frase muito forte dessa palestra, o cara fez uma palestra sobre 10 non-obvious megatrends, que, assim como o Ian falou, apareceu muita coisa lá, parece já visto. Nossa, não óbvio os megatrends. Eu entrei imaginando que eu ia ver, assim... Eu acho que tudo que ele passou ali foi meio visto. Já tinha sido meio visto. Era bem óbvio. Era bem óbvio os megatrends. Mas eu acho que essa frase foi muito forte. De novo, resumiu uma coisa que eu acho que é muito, que eu acredito muito verdade, que as pessoas que entendem pessoas sempre ganham. Então, acho que estou resumindo aqui o que ficou de mais forte para mim dessa experiência toda sobre conexões. Bom, espero que vocês tenham muitas perguntas, que a gente não fique aqui só nesse monólogo, né, Joana? Exato. Porque palestra não, mas fala sem pergunta, quer dizer que a gente falhou, né? Eu tenho me uma sinto pergunta falhando. já. Né? Eu quero saber o que você quer esquecer do evento. Nossa, você mas não tanta contou, coisa. Eu tô curioso. Não, mas eu acho interessante, assim, o que esquecer para mim é essas coisas assim, do tipo, por que eu vou continuar comprando metaverso, sabe? Assim, então entrava em uma coisa que eu encontrei com o Ian numa escada rolante, e aí eu saí de uma palestra e falei, essa palestra é uma merda. E aí ele falou, né? A mesma coisa que ele falou aqui, você tem que entrar numas, não sei o quê, lá. Então, você entra em muitos lugares que são falas que ou você já ouviu um monte de gente falar aquilo, ou você é uma pessoa que está vendendo uma coisa que você fala, isso não vai acontecer. E, para mim, tem vários vieses, assim, né? Eu sou uma mulher negra lésbica, né? Que fui para os Estados Unidos sem conhecer os Estados Unidos. Então, também tem a minha visão do que seria um país que é completamente diferente, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo faz com que ele seja extremamente igual ao que a gente imagina que ele seja. Assim. Então, se vende, né? Puta, eu cresci assistindo televisão, vendo Sessão da Tarde, né? Achei que ia ser uma coisa, mas é um país extremamente desigual, assim como o Brasil. E eu acho muito difícil a gente discutir tecnologia, falar de tendências, quando a gente tem um aumento de população de rua. Quando aqui nos Estados Unidos a gente fala de espaço, quem vai para o espaço? Quem é bilionário? E eu falo isso muito para as pessoas que eu conheço, assim, vou falar isso para vocês também. É mais fácil a gente viver em condição de rua do que a gente ir para o espaço. Então, a gente não se dá conta disso. Assim, né? Quando você falou, a Brené Brown falou ali que a gente está sempre em ansiedade. Aí eu e Ian falamos, por quê? Por causa do capitalismo. Né? Claro, o capitalismo faz com que a gente queira comprar sempre mais. Por isso que eu te perguntei. A gente nunca é suficiente. Nunca é suficiente porque o nosso dinheiro não é o suficiente. Por isso que eu te perguntei, será que eu preciso de um iPhone? Será que eu preciso ter um AirPod? Sabe?
o que eu tô vendo e o que eu estou fazendo como publicitário, assim, que mundo eu estou construindo. E acho que isso foi uma das coisas que a Amy Webb falou também, né? O que a gente está construindo para o futuro? O que a gente está fazendo, né? A gente muitas vezes, desculpa, você perguntou e eu sou essa pessoa. O que a gente está fazendo que não seja culpar alguém por alguma coisa? O que a gente está fazendo para mudar a nossa realidade, sabe? O que a gente está fazendo para mudar a realidade do nosso entorno? Como é que a gente está tendo letramento racial? Como é que a gente está discutindo o capitalismo ou o anticapitalismo? Por que a gente é capitalista? O que a gente está fazendo do nosso presente? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de esquecer realmente são essas falas em que eu fico, lá vou eu ver mais uma vez uma realidade que é completamente diferente da minha, uma pessoa que não fala nada para mim, não fala nada por mim, assim. Então, acho que tem muito, assim, em muitos lugares. E eu acho que, querendo ou não, vendo, né, com outra perspectiva, é uma super oportunidade. Eu acho que o Brasil estava muito bem representado no público, né, na audiência, mas estava muito subrepresentado com os palestrantes. Acho que a gente tem muitos bons exemplos aqui, seja de tecnologia, de aplicação das suas tecnologias, de, enfim, cultura, música. Que, no fim do dia, o SXSW não é só um evento de tecnologia, é cultura, música, arte. Né? E a gente tem tudo isso aqui, é muito rico. E eu acho que, de maneira geral, assim, de novo, trabalho com inovação aberta. As palestras que eu fui sobre inovação corporativa dava vontade de chorar. Aí eu olhava para o lado e falava assim, por que eu não estou lá? Por que meu concorrente não está lá? Por que as empresas brasileiras que estão fazendo coisas espetaculares em inovação, com relação a, sei lá, biotecnologia, N outras coisas... Será que não é cultural isso, né? Assim, eu já participei de um outro papo, um outro download que falava, né? Falta autoestima no brasileiro, né? A gente tem tanta coisa legal aqui. Por que a gente acha sempre que a grama do país vizinho é mais verde, né? Eu acho que por falta... que a gente não estava mais bem representado, né? Eu acho que é um pouco de acesso também, né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que falta acesso também. Então, tem muita gente que é muito legal que não consegue chegar a um SXSW, que não é representado. Então, acho que não só que tem muita gente boa, mas tem muita gente boa não conseguindo chegar lá, né? Mas posso contar, assim que a Andrea voltou, enfim, né, todos vocês, que terminou o evento, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com a Tracy Mann, que é a pessoa no South by Southwest que cuida de América Latina e que tem o desafio de desenvolver e de nos colocar de uma maneira mais intensa dentro do festival. E ela falou, essa foi a primeira pergunta que todo mundo que estava na live lá fez, e ela falou, é muito difícil. A gente realmente não tem acesso a essas pessoas, a gente não conhece, a gente vive totalmente isolado aqui em Nova York, em Austin, e a gente não conhece. Então, para eles têm essa vontade também, e eles não têm o acesso à informação, ao conhecimento, a conhecer essas pessoas, a identificar essas pessoas, e eles querem isso. Né? Então, eu acho que ela falou como um problema para eles. Né? Achei super interessante, porque a gente fica meio chocado, porque é um país gigantesco. Né? Eu acho, desculpa, só complementando, mas vou falar uma frase não tão polida, mas assim, sabe aquele termo, se organizar direitinho, todo mundo transa? Com certeza. A gente teve uma das maiores representatividades, delegações em Austin. Uma das maiores. A segunda. Se a gente organizar, lobby mesmo, é lobby? Todo mundo faz lobby. Lobby não é uma coisa ruim. É chegar e falar assim, cara, tem 4.500 brasileiros que foram num evento que estavam 20 mil pessoas, ou esse ano, porque no ano passado foram 70 mil pessoas. Então, assim, por que a gente não se organiza? É a minha provocação, né? Como que a gente se organiza? Dá para fazer. Para, de fato, porque assim, a gente não consegue nem nos representar, né? Agora é um coletivo, né? Como é que a gente consegue fazer isso de maneira organizada? Eu acho também que quem é que vai, né? E aí falando mais uma vez, porque eu não consigo não ser uma mulher negra, né? Não tenho como ser outra coisa. Eram pouquíssimas pessoas negras, né? Aqui também são pouquíssimas pessoas negras. Então eram pouquíssimas pessoas negras que estavam lá, que tinham acesso, que conseguiram. Eu agradeço muito ao Ian, assim, e ao Kleber, que foram uma das pessoas que possibilitaram que a gente conseguisse ir como clube de criação.
Então, assim, é um acesso. E aí eu te pergunto, quem é que vai? Sabe? Quem é que a gente vai assistir lá? Quando a gente fala, tá, falta brasileiro, mas que brasileiro? Né? Quais brasileiros? Né? Eu sou rondoniense, assim. Então, quais brasileiros vão estar lá? Algum brasileiro de Rondônia? Provavelmente não. Algum brasileiro negro? Dificilmente, muito pouco. Então, eu acho que, quando eu falo de acesso, não é somente o acesso deles com a gente, mas de pessoas que são extremamente inteligentes, mas que não conseguem chegar a um SXSW. E que tem o poder de mudar uma situação como essa que você colocou aqui, né? De aumentar, né, a pluralidade, a diversidade. Eu acho que tem uma outra coisa, né? Que eu acho, por mais que a gente se organize, o que a gente vai levar? O que a gente vai levar de conhecimento? O que a gente tem de pensamento original para levar lá? Né? Eu posso fazer uma pergunta. Alguém aqui que tem empresa tem algum diálogo com a academia? Com pesquisadores, com a universidade? Pouquíssimas mãos levantadas. Eu acho que isso é um sintoma. Né? Acho que a gente não tem esse hábito, por exemplo, um monte de gente com pesquisas provavelmente muito boas, que hoje provavelmente não tem nem grana para pagar a pesquisa e estão esquecidos. Né? Então, isso é uma coisa talvez importante da gente buscar quem está produzindo isso também. Não, eu super concordo, Ian, mas assim, eu acho que a conversa nem precisa ser tão mirabolante, sabe? Tem coisas muito simples que estão sendo feitas no Brasil, que têm um impacto imenso na nossa sociedade, de maneira geral, que podem ser compartilhadas e podem multiplicar esse impacto, né? Então, nem precisa ser uma coisa acadêmica, sabe? Aquela coisa de paper, né? De PhD. Não, cara, eu acho que... você vê como é que chama? Teu amigo estava lá? Que deu palestra junto com o rapper lá, youtuber, esqueci o nome dele. O Edu Lira. Edu Lira. Cara, não é de outro planeta, né? Sim, tudo bem, ele é um cara famoso, né? Mas como é que a gente acha outras pessoas que estão fazendo coisas interessantes, não necessariamente super tecnológicas, mas que geram um impacto super legal, né? Então, é um pouco disso, assim. É isso, né? A gente não tem esses debates que trazem essas coisas a acontecer. É quase assim que para ter que para o South by South tivesse que acontecer algo muito semelhante no Brasil. Vamos fazer. Para organizar aí, isso e levar. O Festival do Clube adiante. de Criação está em outubro, Olha se aí. vocês quiserem. É isso. A Bia tem um microfone ali, gente. Vamos participar mais, gente. Olha, não vou reclamar se ninguém quiser fazer pergunta, porque eu vou beber cerveja. Então. Eu já participei algumas vezes, já downloads, etc. Mas eu acho que uma coisa, puxando o gancho de vocês, que tal a gente fazer um pré-upload, que eu acho que é preparar pessoas brasileiras para nomear. A gente está falando, ano que vem eu falar a mesma coisa, no outro a mesma coisa. Eu acho que a gente podia pensar, quando chega o momento de nomear, de votar, porque tem muita gente, chama a Tracy, vocês todos, né? Tem cases, tem pessoas, eu acho que vários eventos, a gente podia nos programar como os 1.000 e tantos brasileiros, ou 4.000, nunca sei quanto que é o número oficial, mas a gente fazer um movimento, o lobby do bem, né, de procurar, identificar, inclusive, levando em conta toda essa diversidade que você tanto falou, porque essas pessoas têm dificuldade, às vezes, de achar o caminho. Né? Sei lá, é uma proposta. Até falando da presença brasileira lá, né, o governo de São Paulo organizou um dia que chamou de São Paulo Day, fechou um andar lá de um dos hotéis, não era o principal, não era o... Mas estava bem representado ali, me corrija se eu estiver errado, oi? Tava lá, né? Não importa onde, mas estava lá. Né, tava lá, eu achava de uma forma... Com pautas principalmente de ESG, então relacionadas a meio ambiente, diversidade e inclusão, educação, enfim. E eles fizeram um incentivo... estruturaram um incentivo para startups brasileiras que tinham conteúdo e que não tinham condições de estar lá. Né? Eu acho que eles tiveram mais de 150 inscritos para selecionar 10. Né? Então, assim, foi super difícil, imagina essa seleção com tanta... E, assim, isso a gente ficou sabendo lá. Né? Eu não sei, alguém ficou sabendo antes dessa iniciativa? Então, assim, acho que é uma coisa que realmente para a gente se comunicar mais, né? Exato. Eu me ofereci para dar palestra, posso dizer isso, assim, me ofereci, por isso que eu fui. Falei para a Tracy, não conhecia, um amigo conhecia, eu falei, Tracy, estamos aí, sou presidente do clube, estou pronta para dar palestra nesse XSW. Nasci pronta. Falo inglês.
E precisa de um tempo também. Tipo, eu falei, acho que em fevereiro, e ela falou, você precisa falar em junho, e também precisa ter uma intersecção. Assim, eles não chamam, no meu caso, era tipo, eu precisaria achar alguém que tivesse feito a mesma coisa que a gente fez aqui no Brasil, porque eu fui eleita por causa da Chapa Preta, que foi uma chapa inteiramente negra, que agora é a diretoria do Clube de Criação. Então, a gente precisaria fazer alguma coisa muito semelhante, achar alguém muito igual no mundo, que interessasse os americanos. Aí, achei alguém, ela falou no que vem, então, pode ser. Mas pode não ser também. Então, mas foi porque eu sou cara de pau, assim, né? Manda o link que a gente vota lá. Tá bom, vou mandar. A gente precisa de pessoas cara de pau. Vou lembrar da cara de cada um de vocês. Espero o voto de vocês. Pode contar. O que mais, gente? Ali, uma pergunta, Bi. Eu acho que é mais do que uma pergunta, na verdade, é um comentário. Talvez o maior drama que a gente vive aqui no Brasil para ter essa representatividade fora, porque não é prerrogativa só do SXSW. Se você for olhar para o Web Summit, o Web Summit tem uma delegação brasileira gigantesca todo ano, né? Até 2019, última edição presencial. Depois o online é diferente. E vai voltar a ser presencial e vai voltar a ser a mesma coisa, com nenhuma ou muito pouca representatividade brasileira. Mas tem uma culpa nossa aí. É muito legal a gente falar o que os outros não estão fazendo por nós, mas essa é a parte do problema. Nós não temos ownership daquilo que a gente faz de foda para levantar uma bandeira para que os outros falem assim, caraca, bicho, eu preciso chamar aqueles caras lá, aquelas moças lá, aquele pessoal todo lá, porque aquele pessoal é muito foda. A gente não tem isso perante o mundo. A gente não tem essa coisa de chegar lá fora e falar assim, cara, você está fazendo um negócio bem legal, mas, o meu negócio é muito mais foda do que o seu. Rodrigão, deixa eu mostrar isso para você. A gente está numa casa de marqueteiro aqui, ó, gente. A gente tem que marketear então, mais os nossos projetos. Não quero apanhar aqui no evento, mas assim, ó, a gente tem um problema sério de vender o Brasil. Não é governo, não é... Nós todos aqui não fazemos um bom trabalho nisso. A gente se minimiza, nós não vamos, a gente não vai lá na porrada com o machado, quebra as portas, abre e fala assim, se eu não palestrar no teu evento, o evento vai ser uma merda porque eu não estou aqui. Cadê isso? Os americanos fazem isso super bem. Os europeus são mais politicamente corretos, mas fazem isso melhor. Mas a gente não faz isso. E aí é o seguinte, a gente não pode responsabilizar os outros por aquilo que eles não percebem em nós, pegando as falas de todos vocês aí sobre pessoas, posicionamento, se compreender melhor, etc., a gente não faz isso. Daí, não dá para dizer que o cara lá tem culpa, o fulano, o ciclano. Nós temos que chegar lá com um negócio foda, porque vai ter palestrante brasileira. Mulher negra, lésbica, vai ter de tudo. Lá no Web Summit e outros. Mas falta isso. Acho que tem uma puxada de orelha nossa aí, muito grande. Eu vou embora antes de apanhar. Tchau. Muito bom. Quem mais? Tem umas perguntas aí, Bia? Quer... Galera tímida, achei que eu era o tímido aqui do... Ou vamos beber, vamos dançar? Vamos? Vamos beber? Então tá bom. Vamos beber, né? Então tá bom. Vamos beber. Gente, muito Obrigada, obrigada. gente. Muito obrigada.